Boa noite. Bom, algumas pessoas me perguntaram sobre como é que é o nosso trabalho lá em Florianópolis e sobre a minha família e tal. Então, eu queria mostrar um pouquinho, no começo, rapidamente, para vocês conhecerem um pouco da minha família e o que a gente faz lá em Jocum, Floripa. Essa é minha esposa linda, Elisângela. Vamos ligar. Esses são meus filhos, Felipe e a Ana Beatriz, né, as duas pecinhas. Então, essa é a minha família. A gente tem servido ao Senhor por 20 anos em Jocum, em missões, né? E esses são eles. Eu quero ver a próxima vez que eu vier, eu quero trazer minha família aqui. Falei para a Andrea, né? A Andrea falou, pô, você sempre vem e nunca traz a Elisângela. Eu vou trazer aí para vocês conhecerem. Aqui é um pouquinho de Floripa, né? Para quem conhece, é uma ilha, né? Como Vitória. Nós estamos ali naquele X, que é o bairro Córrego Grande. É um bairro universitário. Aquela foto ali que você está vendo é a universidade. Ela é uma cidade universitária, é um bairro inteiro. E a gente está bem nesse bairro, bem no coração de Floripa. A gente mudou para lá em fevereiro, comecinho do ano, desse ano, e a gente está começando um novo projeto ali dentro da visão de Jocum Floripa. No norte da ilha, lá em cima da ilha, tem um outro grupo, outra equipe, que trabalha com surf, trabalha com escolinhas de surf, coordena vários grupos de surfistas de Cristo, e aí trabalha também com desenvolvimento comunitário. E a gente ali no bairro universitário trabalha com treinamento e com jovens. A nossa visão é ver jovens ativando o reino de Deus em cada área da sociedade, em todas as nações. Então, o nosso trabalho, que eu e minha esposa temos feito, é ativar esse protagonismo jovem, esse potencial, conectar o potencial do jovem com o reino de Deus e com as necessidades da sociedade em todas as nações, né? Essa é a nossa visão. Então, a gente quer ver uma onda de jovens, né? Uma nova onda de jovens invadindo a sociedade, os continentes, as nações com o reino de Deus. O que a gente faz lá? A gente tem algumas atividades que a gente realiza. Uma delas é o curso de protagonismo jovem, que é a ETED. E a gente promove esses cursos, preparando os jovens, enviando eles. É o mesmo curso que tem aqui em Jocum Vitória, a ETED, né? O pessoal da ETED está participando aí. Então, essa escola ela existe em todas as bases da Jocum e tem o propósito de mobilizar e despertar os jovens e dar a eles uma experiência de curto prazo, né? A ETED de Vitória, vocês estão indo para a China, né? A equipe está indo lá para a China, né? A nossa está indo para Haiti. Então, a ideia é colocar o jovem numa experiência de curto prazo, onde ele possa experimentar missões, né? E conectar a vocação dele com as necessidades do mundo real. Outra escola que nós temos lá é a escola E4M, a escola Quarta Onda de Missões, que é a escola que trabalha um pouco do que eu vou falar nessa noite. E a gente tem esse curso que treina os jovens, a nova geração, para fazer missões hoje, né, na nossa época de hoje, contextualizado. Acontece todo segundo semestre. É um curso para quem já fez a ETED, né? Tem que fazer a ETED primeiro, esse é um curso de segundo nível, já é uma segunda etapa. É uma escola bem interessante, daqui a gente cria várias coisas, os jovens saem criando muita coisa legal, muitos projetos assim com a cara nova, né? E a gente tem também um ministério voltado para a justiça, que é o Passos de Justiça. Não sei se alguém aqui já conheceu, já fez, já viu pela internet as campanhas. A gente lança todo ano várias campanhas e manuais. É um ministério de Jocum que tem o objetivo de promover e conscientizar a igreja de estar orando e se envolvendo com questões de injustiça. Então, a gente a gente promove outras organizações que trabalham com justiça, apoia projetos, divulga, levanta parceiros e faz workshops, treinamentos, sempre conscientizando a igreja da importância do nosso papel como cristãos de nos envolver com a justiça. Esse ministério nasceu do trabalho missionário, quando missionários da Jocum estavam indo para outras nações e percebendo as injustiças, eles começaram a ficar inquietos com aquilo e começaram a orar. E aí Deus trouxe ao coração deles, façam justiça, dando um passo de cada vez, né? Façam aquilo que está perto de vocês, que está próximo. Então, o desafio é você dar um passo de justiça, fazer aquilo que está perto, ao seu alcance, que você pode fazer para minimizar a injustiça perto de ti. Então, aquele desenho lá mostra
o coração de Deus, e cada passo que você dá de justiça, você chega mais perto ao coração, à compaixão e ao amor de Deus. A gente promove todo ano a campanha Outubro de Justiça, é o mês inteiro, a gente promovendo justiça na internet, faz campanhas, a gente sai viajando pelo Brasil, fazendo workshop, faz intervenções, apoia vários projetos, e viaja também, o pessoal às vezes viaja para outros países, realizando algumas coisas. E nós temos um guia, né, se você quer saber um pouco mais sobre justiça, tem um guia que é 30 dias de oração e ação, ele está gratuito na internet, em PDF, você pode acessar o site lá, passosdejustica.org, e você baixa ele em PDF, você pode, é muito legal, ali você vai aprender muito sobre justiça, você vai aprender sobre várias causas, várias organizações cristãs que já estão atuando. Se você se interessa por tráfico humano, lá vai ter uma página que você vai aprender sobre isso, tem uma organização que trabalha com isso, como você pode se envolver, e motivos para você estar orando, e aonde que você pode procurar mais recursos para aprender mais. Então, é bem interessante. Tem várias histórias de cristãos que já estão fazendo pelo mundo, para você se inspirar e aprender. Tem alguns devocionais na vida de Jesus, para aprender como que Jesus lidava com essa questão de justiça, com os excluídos, porque dar passos de justiça é você seguir os passos de Jesus, né? Ele é a nossa justiça. Então, é um guia bem legal. E ele tem algumas páginas que são páginas de ação, que são desafios. No meio do guia, você está orando e tal, e aí tem um desafio para você se envolver. E aí mexe um pouco com a gente, desafia a gente a sair do nosso comodismo e se envolver com alguma causa, né? Então, ele é feito para conscientizar, despertar a gente, fazer a gente acordar e nos educar nessa área de justiça que a gente precisa estar se envolvendo, ok? Então, se você quiser saber mais, acessa lá, baixa de graça, divulga para a galera, para os seus amigos, seus irmãos, tá? Ele é bem legal. E é isso. Então, se você quiser contato, informação, né, meu e-mail, telefone, e a gente está aí para poder estar ajudando e servindo vocês. Amém? Então, pode colocar a mensagem. No sábado, eu falei sobre as ondas missionárias. E eu falei sobre aquelas 3 ondas de missões. Quem estava aqui no sábado à noite? Levanta a mão, por favor. Tem bastante gente nova, então. Eu vou passar, hoje, eu vou falar sobre a 4ª onda de missões, que é esse momento atual que a gente está vivendo, e esse novo despertar de missões que está acontecendo na Igreja Mundial. E a gente quero tocar, né, um pouquinho nessa nova 4ª onda, e como que você pode agarrar o seu lugar, fazer parte dessa 4ª onda de missões e se envolver com os planos, com os propósitos de Deus para a nossa geração, para a nossa época. Ok? Então, para quem não veio sábado, rapidinho a gente vai lembrar, nós tivemos 3 ondas de missões na era moderna, depois da Reforma Protestante. A primeira onda foi em 1792, e ela alcançou os litorais, foi os cristãos, através do William Carey, saindo da Europa e indo para outras nações, chegando no litoral das nações. Depois a gente teve uma segunda onda em 1865, com Hudson Taylor, e ele começou então a ir para o interior das nações, alcançar os povos que viviam no interior das nações. Aí ele criou a missão para o interior da China, né? E aí em 1942, Cameron Townsend, que estava no interior da Guatemala, seguindo essa segunda onda, ele percebe uma necessidade cultural. Ele começa a pregar para os índios na Guatemala, e quando ele está anunciando o evangelho, um cacique fala para ele: por que você vem falar na língua do dominador? Por que se esse Deus me ama tanto meu povo, por que ele vem pregar em espanhol para mim? Por que você não fala no meu idioma, na minha cultura? Aí aquilo ali abalou Townsend, né? E aí ele começa então, voltou para os Estados Unidos e ele começou a trabalhar a questão de linguística, antropologia, tradução da Bíblia, e aí começa uma nova onda de missões transculturais, que foi a maior onda de missões que a gente teve até o momento. Todas as nações praticamente receberam missionários, algumas ainda faltam, mas foi a onda que deu o maior avanço missionário na história da igreja, que todos nós conhecemos e fazemos parte dessa terceira onda de missões transculturais, da gente ir aos outros povos, né? E nós estamos nessa onda ainda, tem muitos povos para ser alcançados, a gente vai ver isso hoje. Mas nós estamos entrando, né, no limiar de uma 4ª onda, no início de uma nova onda, de um novo ciclo de missões. Depois da década de 90, começou a
de 80 para 90 começou a baixar um pouquinho a paixão, né, missões, mas agora em todo o mundo, inclusive no Brasil, está começando a levantar de novo um movimento já há alguns anos, já faz alguns anos, que começou, a gente está no início, né, no limiar de um novo movimento missionário que Deus está levantando na Igreja Mundial, né? E aí ela tem sido chamada de quarta onda de missões modernas, na era de missões, uma nova quarta onda que está surgindo, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa quarta onda nessa noite. Essa quarta onda de missões modernas, ela irá envolver pessoas de todas as idades e nacionalidades, alcançando o mundo todo, usando tecnologias criativas e abordagens relacionais em todas as esferas da vida, com cada cristão sendo missional. Então, essa quarta onda de missões, ela vai envolver pessoas de todas as idades e nacionalidades, alcançando o mundo todo, usando tecnologias criativas, mas também abordagens relacionais, em todas as esferas da vida, em todas as áreas da sociedade, com cada cristão sendo missional. Vamos destrinchar um pouquinho esse conceito e a gente vai ver parte por parte o que significa isso. Primeira ideia, essa nova quarta onda vai ser formada por pessoas de todas as idades. A gente viu que as ondas anteriores, essas últimas 3 ondas que a gente viu, todos os protagonistas, eles eram muito jovens, muito novos, né? William Carey tinha 27 anos, Hudson Taylor tinha 20 anos, Townsend tinha cerca de 23. Né? O jovem é muito protagonista e pioneiro. Mas nessa quarta onda de missões, nós estamos vivendo um momento da história onde não apenas os jovens vão estar liderando, não só os jovens vão estar tomando a frente, mas todas as pessoas de todas as idades vão estar participando. Vai ser uma onda multigeracional. E nós vamos precisar da conexão de todas as gerações. Tem uma ilustração que a gente usa na Jocum, que é a flecha. A gente fala que missões, ela vai acontecer através de uma flecha. Nessa flecha a gente pode ver todas as gerações. A ponta da flecha são os jovens. A ponta ela é forte, né? É ela que crava no alvo. O jovem ele tem força, né? O jovem tem potencial, é energia, né? Vem da juventude. Mas a flecha não é só uma ponta, não é só a força. A flecha ela tem uma haste também, né? Aquela haste são os adultos. As pessoas de 30, 40 anos, os adultos, 50. Aquela haste da flecha, enquanto a ponta ela é forte para cravar no alvo, a haste ela dá estabilidade para a flecha. É ela que faz a flecha seguir reto e não sair torta assim. Então a haste ela dá estabilidade. Os adultos eles dão estabilidade. E atrás da flecha tem aquela peninha, né? Aquela parte traseira. E essa parte traseira da flecha, ela é o que direciona a flecha. É ela que dá a direção para a flecha. Essa parte traseira são os anciãos, os mais velhos. E representa a sabedoria deles e o seu conselho. Então, para a gente poder completar a grande comissão, completar a tarefa que a gente tem diante de nós, nós precisamos, sim, da força dos jovens, do potencial dos jovens, mas também da maturidade, da estabilidade dos adultos e da sabedoria e do legado dos anciãos. Essas 3 gerações juntas, combinadas, elas vão combinar no corpo de Cristo, de maneira que a gente vai conseguir atingir todo o nosso potencial. Os jovens podem ser fortes, mas eles precisam de mentores. A maior tragédia, eu trabalho com juventude há 20 anos, a maior tragédia que a nova geração pode fazer é achar que sozinha ela pode fazer alguma coisa. Sabe aquela história de Elias e Eliseu? Quando Eliseu pede para Elias, Elias, eu quero ter porção dobrada do teu espírito, eu quero receber a mesma unção que você tem, quero realizar as coisas que você faz. Aí o que Elias responde para Eliseu? Olha, isso é uma coisa muito difícil que você pediu, mas se você realmente quer isso, então gruda em mim e anda perto de mim. E aí quando eu subir, pode ser que você receba. É muito legal esse conselho de Elias, porque ele fala, se você quer realizar as coisas que eu faço, e quer ir mais longe ainda, ter porção dobrada, então anda comigo. E aí, aonde Elias ia, Eliseu grudou nele, né?
até ele ser arrebatado nos céus. Se você, jovem, quer fazer coisas maiores do que teus pais fizeram, do que as gerações que vieram antes de você fizeram, você precisa andar perto dessas gerações. Aprender com eles. Buscar bons mentores, bons líderes. E aprender dos adultos e aprender dos anciãos. Nós não podemos avançar esquecendo o legado que a gente tem. Por isso que eu comecei essa conferência falando daquelas ondas de missões que vieram antes de nós, aqueles homens do passado, falando um pouquinho da história. Porque se a gente esquecer a nossa história, a gente não vai conseguir avançar para o futuro. A gente vai repetir os mesmos erros que eles e a gente vai desconectar do legado. Porque missões é algo que Deus vem fazendo desde o início do mundo. Desde quando Adão e Eva pecaram, Deus começou um processo de missões, um plano para resgatar a humanidade. E esse plano já vem de gerações a gerações. Passou por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja primitiva, pela igreja da Idade Média, pela igreja moderna, e chegou até eu e você. Então, nós não estamos começando agora. Nós não somos os bambambam. A gente tem toda uma nuvem de testemunha, como Paulo fala, que pavimentaram um caminho para a gente. E a gente tem que virar para trás, pegar essa tocha e continuar a nossa jornada. Então, essa nova quarta onda é uma onda que vai precisar de todas as gerações. E mais do que nunca, né, vocês que são mais velhos e nós aí que já somos adultos, né, nós vamos precisar investir na nova geração, mentorear. A palavra mentoria, né, o discipulado, caminhar junto. Essa nova geração precisa de referenciais. Tem muitas pessoas que, eu não sei lidar com jovens. Não é uma questão de saber, você precisa. Eles precisam de você. E você precisa deles para transmitir o seu legado. Porque senão, tudo que você construiu na sua vida, morre com você. Quando Paulo começou a chegar perto do fim da vida, ele investiu em Timóteo, em Tito, Filemon. Ele passou adiante e falou: Timóteo, olha, eu guardei esse tesouro, esse depósito, e agora eu estou passando para você. Cuida com isso e transmite a homens fiéis. E Timóteo, um jovem, pegou aquilo e continuou. Então, essa quarta onda vai ser uma onda de pessoas de todas as idades. E a gente está vendo uma época muito incrível, porque eu lembro que antigamente, quando eu pensava, pessoa de 50, 60 anos, eu olhava para o meu avô de 60 anos, era um velhinho, né? Hoje em dia, você encontra pessoas de 50, 60 anos, você fala, cara, nem parece. A gente tá tendo mais saúde, graças a Deus, isso é uma das bênçãos, né, que a gente está tendo, de melhoria de saúde, de cuidar melhor da saúde, de ter melhores medicamentos. Isso é uma das bênçãos que a tecnologia tem trazido para a gente. Amém, irmãos? E a gente precisa desfrutar disso. Então, hoje você chega com 60, 70 anos, 80, você tem para dar ainda. E mesmo quando você já está com pouca força, você tem sabedoria para dar. Você tem conselho. Sabe, nós precisamos de vovôs e vovós que possam estar ali, vem cá, abençoando, orando, junto, aconselhando. Eu tenho um pastor lá, é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Alcântara, Manuel Alcântara, e eu faço parte do pastoreio de pastores, e toda vez que ele me encontra, ele senta comigo, ele fala, senta aqui, jovem. Eu já estou com 40 anos, né? Mas ele me conheceu desde que eu era adolescente. Ele me trata assim, senta aqui, jovem. Como é que você está? Como é que está a tua esposa? Como é que estão as crianças? Ele sempre anda com bala assim no paletó. Dá umas balinhas, leva as balinhas para eles. Vem cá, como é que vocês estão? Você está bem? Você está cuidando bem aí do seu coração? Você está buscando o Senhor? Como é que está você, Elisângela? Como é que vocês estão no casamento? E ele bate um papo comigo. Sabe? E ele vai conversando. Cara, e é tão bom você ter pessoas assim. Ele já é um pastor jubilado, né? Mas eu vejo que ele faz isso não comigo, ele faz com todos os pastores jovens e líderes, que ele chega assim, ele fala que o ministério dele agora é apacentar os líderes novos, assim, né? Ele está no presbitério lá, ele faz pastoreio lá com os pastores do presbitério lá de Floripa. Isso é muito legal, a gente precisa disso. Né? A gente não pode simplesmente se aposentar porque chegou numa certa idade. O que você construiu na sua vida, as novas gerações precisam disso, precisam de um modelo, de um referencial, de sabedoria, né? E os mais novos precisam, né, aprender dos mais velhos. Então, essa conexão, essa coisa multigeracional, né? E ao mesmo tempo, nós, os adultos e os mais velhos, precisamos desburocratizar missões.
e a igreja, e abrir espaço para que os jovens possam se expressar e participar, para que os jovens possam também liderar do nosso lado. Nós precisamos ter uma diversidade de pessoas velhas, pessoas adultas, pessoas jovens, homens, mulheres, solteiros, casados, uma diversidade de pessoas, porque isso é uma riqueza que Deus tem nos dado. E nós vamos precisar dessa diversidade para alcançar um mundo complexo e plural de hoje. Nós precisamos, aproveitar essa pluralidade que nós temos entre nós. Então não vai ser uma coisa de uma geração só sozinha, mas de várias gerações. Então, pessoas de todas as idades e de todas as nacionalidades. Missões está mudando. Acabou aquela história de você ver missionário só norte-americano, europeu. Você vê missionários de todas as nações. Latinos, asiáticos, africanos sendo missionários. Pessoas de todas as nacionalidades. Nós não vamos ter mais polos de missões. Aquela nação vai ser um celeiro de missões. Não. Mas vai ser pessoas de todas as nações, vindo de todas as nações e indo para todas as nações. Isso é incrível, né? Hoje nós temos a globalização, ela tem os seus efeitos negativos, né? A gente que estuda isso em sociologia, a gente vê vários efeitos ruins da globalização, no lado econômico principalmente. Mas também tem muita coisa boa. A globalização e as tecnologias têm aberto caminhos e relacionamento entre as culturas de um modo incrível. Na mesma época de Jesus, quando tinha o Império Romano ele era terrível. Mas ele criou uma coisa interessante, ele criou estradas que ligavam o império inteiro. E foi por essas estradas que Paulo levou o evangelho para todo mundo da sua época. Nós temos hoje avenidas aí, internet, conexões, viagens. O mundo está mais próximo, estamos mais perto uns dos outros. Isso é assustador de um lado, mas também é uma oportunidade incrível que a gente como igreja pode aproveitar. Estamos numa época da história em que é possível a gente completar a grande comissão. As distâncias se encurtaram, nós temos o potencial na mão. E pessoas de todas as nações agora, podendo ser missionários. E em todas as nações a gente podendo ver o reino de Deus se espalhando. Também é uma onda que vai alcançar o mundo todo. Essa quarta onda de missão é uma onda que vai, de modo mais intenso, se a onda de missões transculturais já levou o evangelho a muitas nações, essa nova quarta onda ela vai mais longe ainda. E é isso que a gente tem visto no estudo de missões, que uma onda missionária vai indo mais longe, vai chegando mais perto de completar a grande comissão. E Paulo disse algo interessante para os colossenses. Paulo fala: esse mesmo evangelho que chegou até vocês aqui em Colossos, também está indo por todo o mundo e frutificando em todo lugar. E isso vai ser uma realidade na nossa época. Esse evangelho que chegou aqui, em Vitória, no Brasil, ele também vai se espalhar por todo o mundo. E aonde ele chegar, ele vai começar a frutificar. Vai começar a dar fruto, vai começar a abençoar as nações, vai começar a sarar algumas culturas, vai começar a sarar algumas feridas, e vai começar a ser resposta para um mundo que está ferido e machucado e dividido hoje. Porque só o evangelho pode fazer isso. Só Jesus pode unir. Pensa, que tipo de ideologia, que tipo de política, que tipo de governo pode unir palestino e judeu? Não existe. Mas Cristo pode. O reino de Deus pode, o evangelho pode, porque ele converte o coração do judeu e do palestino. Ele não é parcial, não vai pender para um lado, porque todos pecaram aos olhos de Deus e todos carecem da glória de Deus. E essa igualdade só o cristianismo promove no mundo, essa imparcialidade, porque o reino que Jesus vai implantar é o reino de Deus, não é de Israel, não é do Brasil, não é dos Estados Unidos, é de Deus. E nesse reino não tem preferência, é todo mundo irmão. Então o evangelho ele tem cura para as nações. E nós temos hoje no mundo cerca de 2,7 bilhões de pessoas que não foram alcançadas ainda com o evangelho. Nós somos 7 bilhões, cerca de 7 bilhões no mundo. 2,7 não foram alcançados, quase um terço ainda. Nós temos o mundo muçulmano. Esse é um grande desafio para a gente.
alcançar os nossos irmãos muçulmanos. E alcançar os muçulmanos não é para algumas pessoas só que tem um chamado específico para o mundo muçulmano. Você precisa começar a perceber, a orar sobre isso e começar a aprender um pouquinho. Porque os muçulmanos estão chegando à nossa porta. A minha cidade, Florianópolis, é hoje a cidade que mais está recebendo muçulmanos no Brasil. Durante muito tempo foi Foz do Iguaçu. Agora Foz do Iguaçu já estabilizou, tem um fluxo, né? Agora Floripa está recebendo. Eu fiquei sabendo numa conferência lá, um cara falou, cara, você é de Floripa? Sabia que essa é a sua cidade é que está mais recebendo refugiados hoje? Da Síria, da Turquia, de vários países do mundo muçulmano. E eles estão chegando aqui também, em Vitória. E como a gente vai responder a eles? Como a gente vai anunciar o amor de Deus para os povos muçulmanos? É um povo que, como Paulo, tem um zelo sem conhecimento. Eles conhecem um Deus distante, mas não conhecem um Deus de amor que é Pai. E o que eles mais anseiam é o amor de Deus. A única coisa, o que pode vencer o fundamentalismo que a gente está vendo crescer pelo mundo? Você acha que as armas vão vencer? Que o exército dos Estados Unidos vai vencer? Que a ONU vai derrotar o fundamentalismo? Não vai. Só o amor de Deus pode fazer isso. Ele fez com Paulo. Paulo perseguia e matava os cristãos. O mesmo Deus que fez com Paulo e tantos outros ao longo da história pode converter o coração de muitos muçulmanos. E já está fazendo, já está acontecendo isso. A gente ouve histórias na Indonésia, em outros países do Oriente Médio, que está havendo conversões grandes de muitos muçulmanos para Jesus. Especialmente jovens, porque a população no Oriente Médio, 70% são menores de 20 anos. É uma população muito jovem. E nós precisamos alcançar eles com o Evangelho. Uma população carente, que não tem acesso, a maioria deles são pobres. E se a gente não abrir oportunidades para eles e não apresentar esse Jesus, esse amor de Deus, é para outra direção que eles vão. Então é um desafio que está diante de todos nós. O mundo hindu, né, a Índia, e todo aquele mundo hindu ali, o mundo asiático, né, Tailândia, Indochina, toda aquela região do mundo que a gente precisa investir bastante lá, em oração, em finanças, em recursos, em projetos, iniciativas. É lá que está concentrado, né, a maioria desses aí que não ouviram falar de Jesus. E no Brasil, no nosso próprio país, a gente tem esses 8 grupos menos evangelizados no Brasil. A gente tem quilombolas. Aqui vocês têm quilombola, não tem? Pertinho. Alguém aqui já visitou uma comunidade quilombola? Amém? Ai, que legal. Todo mundo fala de alcançar os indígenas no Brasil. E os quilombolas? Eu morei 3 anos no bairro lá em Florianópolis, e só depois que eu saí desse bairro, que eu cheguei agora lá perto da universidade, e eu estou lá na universidade, eu descubro que tem um quilombola lá. Tinha um quilombola lá perto da minha casa antes, eu nem sabia. 500 pessoas morando lá. Então, assim, tão perto da gente. A gente tem no Brasil aí 3.524 comunidades quilombolas. Nós temos grupo de ciganos, 70 mil ciganos no Brasil, que não foram alcançados ainda. Tem uma etnia de ciganos que é mais ainda arredia, assim, né? Nós temos 117 ainda tribos indígenas que não têm presença cristã para ser alcançado ainda, no Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. Sertanejos, o sertão do Brasil. Eu conversei com uma missionária no sertão da Batista, do Rio Grande do Norte. Ela tem uma igreja móvel, que ela viaja todo o sertão. Há muita necessidade no sertão. Vocês são aqui de Vitória, eu sou de Floripa. A gente não faz ideia da necessidade que existe no sertão nordestino. A gente vive num paraíso. Nossas cidades, a nossa vida é ótima, comparado ao que você vai ver lá no sertão. Quando eu viajei para lá em 2013, nossa, mexeu comigo. E a gente precisa entender como igreja, sabe aquilo que Paulo fez lá no 1º século? Ele fez uma coleta para os cristãos que estavam passando fome e seca numa região da Judéia. Nós, como cristãos, precisamos entender o que nós, como cristãos brasileiros, podemos fazer pelo Nordeste. Não vai ser governo com
com todos esses paliativos eleitorais aí, que eles vão mudar o Nordeste, não. É a igreja se levantando e criando projetos de verdade, de transformação, não de manipulação ou dependência, mas de transformação verdadeira, que leve dignidade para as pessoas, que leve o evangelho integral para elas. Então, os ribeirinhos, surdos, 9 milhões de surdos no Brasil, estimativa, né, que não tem comunicação direta com o evangelho. É um público inalcançado. Você acha que é importante a gente ter um ministério? Se você começa a criar na igreja, ao desafio, pensa se cada igreja começasse a criar um ministério com surdo, ou pelo menos alguém que traduzisse o culto em linguagem de sinais. Se a gente tivesse alguém aqui na frente, do meu lado aqui, fazendo linguagem de sinais, se alguém de vocês conhece ou tem algum parente que é surdo, você traria na igreja. Nós não trazemos eles para a igreja porque eles vão ficar aqui parados sem entender nada. Se as igrejas começarem a criar essa acessibilidade, os surdos vêm para ouvir o evangelho. É uma coisa simples, ter alguém aqui traduzindo. Você já abre a porta para que os surdos aqui da região possam saber, lá tem uma igreja que tem, e divulgar isso, lá tem um culto com linguagem de sinal. Só isso já faria uma diferença incrível aqui no bairro, uma coisa simples, que a gente precisa começar a pensar. Então, nós temos aí muitos não alcançados, e essa quarta onda, nós temos que alcançar, nós temos que ir em direção a esses menos evangelizados. Então, é a onda que vai para todos no mundo. Também essa quarta onda vai ser o uso de tecnologias inovadoras. Nós temos hoje tanta tecnologia na nossa mão, tanta coisa que pode ser usada para o mal, mas também para o bem. As oportunidades são incríveis que a gente tem hoje. A gente viu aí na Primavera Árabe como que a internet, a rede social, promoveu uma revolução aí, uma mobilização de pessoas em países fechados. Os governos proibindo, cortando, não deixando sinal de internet, mas as pessoas davam um jeito. Talvez você não consiga entrar num país desse, mas o seu sinal chega, a sua mensagem chega. E a rádio, né? A rádio é o meio de comunicação mais ouvido no mundo, mais que a internet. E como é que você vai fazer barreira para a rádio? Não tem. Você pode ficar na fronteira da Coreia do Norte e você começar a transmitir sinal. Não tem como o governo impedir. Você pode passar o evangelho para lá. Então, tecnologia é uma coisa incrível, que a gente precisa como igreja, sabe? E aqueles irmãos que têm chamado para essa área tecnológica, começar a pensar, como que eu posso conectar isso com o reino de Deus? Como que eu posso pensar em inovação, criatividade, sabe? Não apenas para ganhar dinheiro, para o mercado de trabalho, ou para construir uma carreira, mas para promover o reino de Deus, como a gente falou hoje de manhã. Fazendo aquilo que eu gosto, que é a minha paixão, né? Seja na era digital, seja as artes, cinema, a oralidade. Então, existe tanta oportunidade para a gente hoje. E essas oportunidades, elas podem nos ajudar a cumprir aquela profecia de Abacuque que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mais do que nunca hoje na história, a gente tem chance de cumprir isso aqui, literalmente. E de levar o conhecimento de Deus a cobrir a terra. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai usar tecnologias, também a gente vai ter abordagens relacionais. Eu vi o estudo de um sociólogo que ele dizia assim, que as pessoas vão ficar tão assim, sobrecarregadas com a informação, com essa era digital também, e com esse relativismo, com toda essa pós-modernidade. Isso é um cara que é ateu, tá? Ele falou isso, vão ficar tão sobrecarregadas com isso, que elas vão precisar de 3 coisas. Elas vão correr procurando 3 coisas daqui a alguns anos. Família, religião e amizades profundas. Eu achei interessante, um cara ateu, um sociólogo, fazendo uma análise das pessoas e do efeito, né, da pós-modernidade. As pessoas vão ter necessidade de família, de religião, de voltar para as igrejas de novo e de relacionamentos profundos. O que as pessoas precisam hoje, mais do que tudo, são relacionamentos, é amor. Então, a abordagem relacional não é programas. Missões não se faz com programas e com projetos. A gente precisa de ter projetos e programas, isso é necessário.
mas a essência é relacionamento, é relacional. As pessoas têm necessidade de pessoas. Então, quando você pensa em fazer missões, talvez você pense, poxa, eu tenho que fazer um grande ministério, uma grande campanha, a igreja tem que fazer uma coisa grande. Não. Às vezes é começar a se importar com as pessoas no seu trabalho. É começar a me interessar pelas pessoas, é notar as pessoas que eu passo na rua. É perceber o outro. É começar a sentar com o outro e perguntar, escuta, cara, como é que você está hoje? Por que você está com essa cara assim? E aí você sentar e dar atenção e começar a conversar. Eu sentei na universidade, tem um colega meu, ele é homossexual. A gente sentou num barzinho lá na universidade, a gente começou a conversar. E ele é todo espalhafatoso e tal. E ele sabe que eu sou cristão, e eu sentei e comecei a conversar com ele. E aí eu comecei a perguntar, cara, como é que ele se sentia. E a gente a conversa foi fluindo de um jeito que ele começou a chorar. E começou a abrir o coração. Dos dramas dele, como ele se sentia. Foi muito interessante. Eu vi um jovem ali, assim, perdido na sua identidade, mas ao mesmo tempo cheio de conflitos. A gente olha, só vê o estereótipo lá, né? Um cara bem chamativo, assim, na sala e tal. E quando eu sentei ali, o cara começou a abrir o coração. E eu falei, tem mais coisa por trás da fachada. Tem uma pessoa ali, sofrendo. E que precisa de ajuda. Né? Então, nós precisamos ter abordagens relacionais. Eu achei muito legal essa expressão de Gálatas 5:23, que fala sobre o fruto do Espírito, e fala sobre o amor, né? O primeiro fruto é o amor, e vai falando bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e fala, contra essas coisas, não há lei. Como que a gente vai evangelizar o mundo hoje? E se criarem várias leis aí proibindo a gente de fazer um monte de coisa e querendo limitar a liberdade da igreja e aprovando um monte de coisa absurda, como que a gente vai anunciar o evangelho? O Lynn Green, que é um dos líderes da Jocum, ele falou assim, contra o amor não existe lei. Eles podem impedir você de se reunir, podem impedir você de abrir sua boca, podem impedir você de entregar a Bíblia, mas eles nunca vão poder impedir a igreja de amar. Porque contra o amor não existe lei. Você pode me impedir de pregar, mas você não pode impedir que eu te ame. Então isso é muito forte. O mundo que está quebrado hoje, né? Partido, a gente vê um mundo dividido aí. Guerras e conflitos em todo lugar do mundo. Está uma efervescência de conflitos aí, muito grande no mundo hoje. Você liga a televisão, você vê, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Né? Grandes centros urbanos, a gente vê aí o crescimento das cidades, está ficando insuportável. Floripa era considerado um paraíso. Né? Todo mundo ouve, né? Floripa, capital, qualidade de vida no Brasil, né? Número 1. Cara, está insuportável andar naquela cidade. O número de carros e trânsito, sabe, e poluição, e todo mundo fala, o que está acontecendo com Florianópolis? Nossas cidades estão ficando lugares assim insuportáveis, e as pessoas estão precisando, sabe, as igrejas podem ser oásis no meio de centros urbanos, onde a pessoa está no meio de tanta gente, mas se sente solitário, sozinho, não tem um amigo, né? Guerras, conflitos, enfermidade, pobreza, falta de identidade e sentido, clamor por justiça. Esse é o mundo que a gente encontra hoje. E se a gente quiser alcançar esse mundo, a gente tem que redescobrir o que é o amor. É pelo amor, aprendendo com Jesus. E também essa quarta onda, a gente vai ter pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, alcançando todos os lugares do mundo, através de tecnologias, através de abordagem relacional, em todas as esferas da vida. Lá em Colossenses 1 diz que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele estava reconciliando consigo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus está reconciliando todas as coisas, Ele quer restaurar tudo de novo, trazer tudo de novo para as suas intenções, como a gente viu hoje de manhã. A gente na Jocum usa esse diagrama aqui, falando sobre as áreas de influência da sociedade. Aqui tem algumas áreas de influência. E essa quarta onda, ela vai em todas as nações, mas também em cada esfera da vida.
em cada esfera da sociedade, como família, ciência, tecnologia, negócios, religião, educação, comunicação, governo, artes, esportes, celebração e outras mais. Deus quer alcançar todas as áreas de influência da sociedade. E isso é muito incrível, porque quando você pensa nisso, ministério se abre. Foi aquilo que eu falei do rapaz hoje de manhã, professor de geografia. Ministério não é só para o pastor ou para o missionário que vai para uma nação. Mas ministério é aquilo que você faz de segunda a sexta. Foi o que eu falei para o rapaz. Ministério é o que você faz de segunda a sexta. No seu dia a dia. Como cristão, é o seu serviço no mundo. Pense o que aconteceria se os empresários começassem a administrar suas empresas, tendo como referência o reino de Deus. Pensa como seria se os professores começassem a educar os cristãos, puxando a cultura do reino. Pensa como seria se a gente começasse nas nossas famílias a educar nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. E a gente começasse a tratar as pessoas. Enfim, pensa a revolução que seria na sociedade. O nosso país está tendo um crescimento enorme da igreja evangélica. Somos aí quase 40 milhões evangélicos no Brasil. O que tem mudado no Brasil? O que tem afetado essas áreas de influência aqui da sociedade? Quase nada. Porque nós não entendemos ainda o nosso papel de discipular a sociedade. Como nós discipulamos indivíduos que chegam na igreja, nós somos chamados a discipular também cada área da sociedade. Como cristãos, dar aquela demonstração do reino de Deus. E começar a ensinar, como Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Nós temos um chamado para ensinar cada indivíduo a seguir Jesus. Mas também começar a dizer para o mundo, olha só, como é que vai ser quando Jesus voltar. E a gente causar a nossa influência. E começar a influenciar. Sabe? E começar a mostrar os nossos valores. Nós temos que perder a timidez. Nós temos que resgatar as áreas da sociedade de novo para Deus. Durante muitos anos e muitos séculos, a gente tem aceitado uma mentira da modernidade, de que religião é para se colocar só dentro de casa. É um assunto particular e pessoal. Religião não afeta nada. Mentira. Quem estuda aqui na universidade sabe muito bem que na universidade o que mais existe é pessoas impondo suas ideias, suas ideologias, e embasando aquilo com teses e com autores, e quem consegue embasar melhor tem uma tese que é aprovada. Não porque é verdade ou porque ele pesquisou objetivamente, mas porque ele conseguiu um bom argumento para a sua ideologia, para a sua ideia e para os seus valores. Então, nós podemos pregar, sim. Se a gente vive num mundo plural, de pluralidade, no mundo de diversidade, então eu posso levantar e dizer o que eu penso. Eu posso pregar e dizer quais são os meus valores, quais são os meus princípios, qual é a minha ética e o que eu acredito. Porque não existe neutralidade. É um mito. Não existe neutralidade. Então, nós podemos anunciar sim. Então, como cristãos, a gente tem que entender que não existe essa dicotomia entre a igreja é oração, é Bíblia, é palavra. Família talvez cabe dentro da igreja. Mas governo, negócios, educação, comunicação, arte, isso aí é secular. O reino de Deus envolve tudo. Kuyper dizia, ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Amém? Então, essa onda, ela vai em todos os lugares do mundo. E em todas as áreas da sociedade. Mas para isso acontecer, cada cristão precisa ser missional. Cada cristão precisa assumir a sua missão. Então, essa quarta onda vai ser de todas as pessoas, de todas as idades, de todas as nacionalidades. Alcançando todos os lugares do mundo, usando tecnologias criativas, mas também abordagem relacional, em todas as esferas da sociedade, mas com cada cristão sendo missional. Cada um de nós entendendo que nós temos uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Não é só o missionário que tem missão, não é só o pastor, você tem uma missão, porque lá em Efésios 2:10, Paulo fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Existe uma boa obra para você realizar para o Senhor.
E cada um de nós tem o seu papel. Eu lembro que eu estava dando esse treinamento de vocação lá em São Paulo, uma igreja da Zona Sul, e aí eu dei um exercício para cada um. Para pensar agora no que você faz, no seu trabalho, na sua vocação. Como que você vê o reino de Deus nisso? Como que você pode conectar o que você faz com o reino de Deus? Então, para um pouquinho agora, pensa, pega a folha de papel, analisa um pouquinho, ora, faz esse exercício aí, conversa com seus irmãos, daqui a pouco a gente volta. Aí o pessoal ficou lá, saiu, fez o exercício e tal. E aquela era uma igreja da Zona Sul de São Paulo, e a maioria da igreja era tudo universitário, assim, tudo gente de nível superior, né? E eu estava empolgado, assim, eu quero ver o que essa galera vai falar, né? O que essa galera vai perceber da conexão da sua vocação com o reino. E eu estava bem empolgado com isso. E aí, quando a gente voltou, eu perguntei, quem gostaria de falar agora, quem gostaria de compartilhar e tal? Ficou todo mundo quieto, assim. E aí eu fiquei esperando e tal, ninguém. Aí uma senhora lá atrás se levantou, uma senhora de vestido, assim, e eu percebi que era a senhora que estava fazendo o cafezinho do lanche e tal, tipo zeladora da igreja. A senhora levantou assim e falou, eu posso falar, irmão? Aí eu olhei assim na minha cara, assim, né, preconceituosa, né, falei, poxa, cara, esperava alguém mais, né, algum universitário, vem a senhora ali zeladora, né. E eu fiquei naquele, tá bom, não, vem cá. Daí a irmã veio, ela pegou o microfone, e eu estava assim muito, tipo, poxa, queria alguém mais, né, dentro dos meus preconceitos. E a senhora pegou e falou assim, bom, eu sou doméstica, né, sou diarista, eu arrumo a casa das pessoas, das famílias. E o irmão estava falando aí sobre o reino de Deus, falou sobre vocação, falou sobre o caráter de Deus, da gente expressar o caráter de Deus com o nosso trabalho, que traço do caráter de Deus que a gente demonstra. E eu sentei lá atrás e pensei, meu Deus, eu sou doméstica, o que eu demonstro do Senhor? O que eu manifesto do teu reino para as pessoas? Eu acho que nada, o que uma doméstica pode demonstrar? Mas daí o irmão falou para a gente orar, né? Não veio nada, eu baixei o olho e falei, Senhor, me diz alguma coisa aí. Como que eu posso manifestar? Ela falou, quando eu era adolescente, comecei a cuidar de casa de família, não gostava muito não. Mas eu tive que ir por necessidade, minha mãe precisava de ajuda, então eu fui, deixei os estudos, né? Mas depois eu comecei a gostar. Depois eu comecei a gostar, trabalhar na casa das famílias, conhecer as famílias, começou a ser uma coisa tão gostosa, hoje eu faço por prazer. Né? Ela contou no começo. Aí tá, eu sentei lá e fiquei orando, o irmão falou para orar, né? Fiquei, Senhor, me fala aí, o que tem a ver meu trabalho de doméstica, de diarista com o teu reino? Será que eu posso fazer missões nisso de alguma maneira? Expressar o Senhor? E eu estava paradinha lá, quieta. Aí Deus falou comigo assim, Maria, abre lá no livro de Gênesis. Aí eu abri no livro de Gênesis e comecei a ler a criação. E quando eu comecei a ler o capítulo do começo da Bíblia, assim, de repente eu parei e me veio uma coisa tão interessante, porque ali fala que a terra era sem forma e vazia. E Deus chegou e Deus começou, haja luz, e começou a criar, e começou a fazer, e tudo era bom, e ele olhava assim e falava que era bom. E Deus falou, Maria, quando você chega na casa das pessoas, você encontra tudo bagunçado. Tudo bagunçado. E você começa a colocar tudo em ordem, igual eu fiz no primeiro, segundo, terceiro dia. Você começa a arrumar a cozinha, você começa a arrumar o quarto, você limpa o banheiro, você arruma a sala, você pega as roupas sujas e lava, você limpa a varanda, você vai lavar a janela. Você vai fazendo parte por parte, igual eu fiz na criação. E você prepara aquele ambiente para a família. E quando você faz que fica tudo bonito, você não fica contente com você mesma? Igual eu fiquei comigo, quando eu olhei e vi que tudo estava bom. E aí quando a família chega, que o marido chega e ele pode sentar no sofá, as crianças chegam no quarto, está tudo limpinho, que você fica alegre de ver as crianças brincando no quarto porque está tudo arrumado, a dona lá que chega fica feliz porque, ai Maria, obrigada, a casa está limpa, a roupa está lavada, tudo dobradinho, passado, né? E tem aquela comidinha pronta lá esperando a família, e todo mundo senta para comer. Sabe aquele momento que você olha assim, Maria, que você vê a família lá almoçando e você vê eles felizes? É a mesma coisa que eu senti quando eu criei o mundo. E eu coloquei o ser humano lá e eu vi o ser humano feliz naquele paraíso.
com o seu trabalho, você dá essa sensação para as pessoas de felicidade. E mais que isso, você está ali na casa das pessoas, você ouve os problemas delas, e você tem chance de aconselhar com a sua sabedoria que eu te dou, da minha palavra. Você faz exatamente o que eu fiz na criação. E ela falou assim, gente, eu fiquei tão emocionada. Ela falou assim, cara, eu parei assim, olhei para aquela senhora, eu olhei para aquele bando de universitário assim, que ninguém entendeu nada. Eu falei, gente, essa senhora entendeu o que é missões. Ela entendeu o que é, sabe, usar o trabalho dela, mesmo de doméstica, para expressar o reino de Deus e abençoar as pessoas. E ela falou, a partir de hoje, eu vou arrumar a casa das pessoas, pensando que eu estou fazendo o que Deus fez. E mais que isso, eu vou orar pelas pessoas e vou começar a abençoar a vida delas e não só causar bem-estar físico, mas também eu vou querer aconselhar e ficar atento aos problemas da família e ajudar. Porque eu tenho a resposta, o reino de Deus está dentro de mim. Cara, para mim acabou assim, eu falei, meu Deus, entendeu tudo essa mulher. Eu saí de lá aprendendo mais do que ensinei para o povo, com aquela Dona Maria. Então é isso que Deus quer de nós, cada cristão pode ser missional, acima doméstica pode ser, você também pode. É para todos nós. E se Deus quer alcançar todas as nações e todas as áreas de influência, Ele vai precisar de todos nós. E como Dona Maria, na sua simplicidade, apenas orou e ouviu a Deus, o que Deus quer é que você apenas ore e ouça o Senhor. Porque o Espírito Santo vai te guiar direitinho o que você tem que fazer. Basta você aprender com a Dona Maria a ser humilde e deixar o Espírito Santo te guiar. Amém? É isso, gente. Então, que você possa, como Davi, servir o propósito de Deus na sua geração e depois adormecer. Que cada um de nós possa entender que o Senhor nos chama para a gente ser missionais, abraçar a nossa missão e trazer o seu reino na terra. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos levantar? Eu queria orar por você nesse momento. E eu queria que a gente orasse juntos, na verdade, né? Orar por nós. E que a gente pudesse, nesse momento, celebrar esse Deus maravilhoso, que começou esse plano maravilhoso desde a fundação do mundo, que enviou seu Filho para trazer esse reino e que está trabalhando nas nações. Amém? Deus está trabalhando nas nações, Deus está trabalhando no Brasil, está trabalhando aqui em Vitória. Deus está ativo na terra. Amém, irmãos? E nós somos o seu corpo, a sua igreja. E com as nossas orações, com nossas ações, com o nosso trabalho, com nossas contribuições, com tudo que nós fazemos e somos, nós podemos trazer o seu reino na terra. Ficar brilhando durante a noite, até que o sol da justiça que a gente possa estar brilhando durante a noite, não importa quanto dure esta noite, que a gente possa estar brilhando, até porque o sol vai nascer. Aquele versículo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente vive um tempo de noite no mundo, e pode durar o tempo que for, mas uma certeza que nós temos é que o sol sempre nasce no dia seguinte. Essa é a mesma certeza que a gente tem que ter, que o Senhor vai voltar. E o sol vai brilhar. E quando o sol brilhar, aí não vai precisar mais de luz. Aí a gente vai poder apagar a nossa luz e aí deixar o Senhor iluminar. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus tão poderoso que está realizando coisas tão incríveis, Senhor. Antes que nós Te conhecêssemos, antes que a gente nascesse até, o Senhor já vem realizando um trabalho de salvação, de redenção, Senhor, de transformação no mundo. O Teu reino já está acontecendo, Senhor. E o Senhor já tem salvado e redimido as nações. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê humildade no nosso coração. Nós Te louvamos por todos que vieram antes de nós. Eu oro para que o Senhor nos ajude a gente ser conectado com todas as gerações. Ensina, Senhor, os mais jovens a aprender dos mais velhos,
a respeitar e receber o legado daqueles que são mais velhos. Eu oro para que os mais velhos também possam aprender a abrir espaço, encorajar, acreditar, Senhor, nos jovens. Entender que eles não são a igreja do futuro, são a igreja de hoje. E a sua força é importante, Senhor. Eu oro pelos mais velhos, pelos idosos, que eles possam entender a importância que eles têm no nosso meio, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com seus conselhos, com tudo que eles já viveram e a bagagem que eles têm. É uma riqueza, é um tesouro, nos ensina a valorizar, Senhor, os nossos anciãos, os nossos vovôs e vovós no nosso meio. Senhor, muito obrigado, porque a gente vive uma época difícil, uma época muito complicada, mas uma época também de grandes oportunidades. Uma época incrível, Senhor, onde a gente pode realizar coisas incríveis com o Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor nos dê um coração humilde, e que a gente possa ouvir a Tua voz como a Dona Maria lá em São Paulo, sentada no fundo lá atrás da igreja. E ela conseguiu ouvir a Tua voz, e conseguiu entender, e conseguiu fazer essa conexão, de ligar o seu trabalho, a sua vocação com o Teu reino, e expressar o Teu caráter para o mundo, Senhor. Que a gente possa fazer o Senhor conhecido nesse mundo, através da nossa vida, Pai. Que cada um de nós possa abraçar a sua missão. Nos mostra a nossa missão, Senhor. Nos faz cristãos missionais do reino. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.